da mensagem desta noite. Seja dada a palavra com intrepidez. Nós vamos entender o que é isso, o que Deus requer de nós, o que Deus solicita de mim, de você. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e eterno, Deus verdadeiro, santo, justo, soberano, Rei dos reis, Senhor das nossas vidas. Que a palavra saia dos nossos lábios com intrepidez. Que a palavra saia dos nossos lábios com segurança. Que a palavra saia dos nossos lábios para produzir vida a quem ouve. Senhor, nos faz nesta noite entender o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor almeja de nós, como teu povo, como teus filhos. Fala aos nossos corações e nos convence, Deus, destas verdades que do céu chegarão a nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu amor. Graças a Deus por sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Nós acabamos de ler aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Efésios. E Paulo diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, para qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Isso aqui é uma oração que Paulo estava fazendo, e ele pedia na sua oração, e abria o coração para a igreja de Éfeso, dizendo: olha, eu quero ter intrepidez, eu quero ser um homem intérprete no falar a palavra de Deus. Eu sou um embaixador. Intrepidez nos originais significa ser ousado, ser confiante, estar seguro do que está falando. Você sabe que esta deve ser a minha e a sua posição em Cristo Jesus. Nós temos que ter ousadia no falar. O pensamento do nosso estudo diz assim: Paulo estava sempre atento às oportunidades de anunciar o Evangelho e pedia para que orassem por ele, pois se elas aparecessem, ele queria ser usado com ousadia e intrepidez. Mesmo estando em cadeias, ele não deixava de anunciar a Cristo. Olha, sabe que o desejo de Paulo era estar sempre preparado, sempre pronto, sempre disposto para levar a palavra de Deus adiante. Em todo momento, em toda circunstância, em toda situação, Paulo diz: até quando eu estiver preso, eu quero estar pronto. Você sabe que essa deve ser a minha e a sua oração. Porque diariamente pessoas são colocadas ao nosso lado. Pessoas são colocadas por Deus no nosso caminho. E nós temos que orar a Deus que Ele coloque as palavras certas nos nossos lábios. Você sabe que muitas oportunidades já foram perdidas por muitos cristãos por não terem intrepidez, por não terem uma língua, uma boca ousada, confiante, e por não estar seguro daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe que às vezes alguém se aproxima de nós e fala alguma coisa, trata alguma questão, e às vezes falta nos lábios de um cristão uma palavra ousada. Às vezes alguém vem com uma palavra, com
às vezes um sofrimento, uma dor, uma luta, um luto, às vezes na alma, no coração. E o povo de Deus não tem uma palavra para dar. Eu queria que você entendesse pelo Espírito Santo de Deus, que faz parte do seu chamado como cristão, ter uma boca intérpreta, ter uma boca que anuncia com ousadia e com confiança a palavra do Senhor. Às vezes, pessoas são colocadas do nosso lado, amados, com problemas, com lutas, com dificuldades. E muitas vezes alguém se compadece e diz, meu amado, isso não é fácil não, olha, eu entendo a sua luta, eu sei que não é fácil não. Isso não é isso que Deus espera de nós, sabia? Sabe que quando alguém se aproxima de nós sofrendo, com uma dificuldade, alguém que está passando por um drama familiar, um drama existencial, uma falta de sabedoria para conduzir a vida, o que Deus espera de mim e de você? Que nós demos um tapinha nas costas e dizemos, olha amado, esta vida é assim mesmo. Olha, está ruim, mas está bom. Não, você é um embaixador. Olha o que Paulo dizia aqui em Efésios 6, versículo 20. Olha aqui, Efésios 6, 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sabe que você tem que remover da sua vida um espírito de timidez? Sabe que tem um espírito de timidez que ele não é benéfico, ele não é bom. E ele impede você de deixar Deus usar a sua vida. Porque nós todos somos uma ferramenta de Deus. Diga, eu sou uma ferramenta de Deus. Nós todos estamos disponíveis para Deus. Olha, entenda pelo Espírito que eu vou lhe dizer. Mas Deus não lhe vê num banco de reserva. As pessoas dizem, não, pastor, tem muito mais pessoas na minha frente. Tem outras pessoas para fazer, outras pessoas para falar. Sabe que Deus, quando olha para você, Deus não te vê num banco de reserva. Deus te vê num banco de reserva. Deus te vê jogando como um titular. Deus vê você na linha de frente da batalha. Deus não vê você como alguém excluído por Ele, que não tenha aptidão ou que não tenha qualidade. Se você tem no seu convívio um ciclo de pessoas, ciclo de amizades, pessoas que convivem com você, saiba que Deus quer usar a sua vida para edificar a vida destas pessoas. Ninguém, entenda o que eu estou lhe dizendo pelo Espírito, ninguém chega à sua vida por acaso. Ninguém passa por sua vida por acaso. Há um propósito. Ou esta pessoa vem para te abençoar, ou vem para ser abençoado. Ponha isso no teu coração, guarde isso para o resto da sua vida. Ninguém que se aproxima de você, Deus não permite que ninguém venha, que não seja para te abençoar, ou para que a sua vida seja uma bênção para a vida desta pessoa. Então nós temos que nos preparar, nós temos que, a partir de hoje, entender o nosso chamado como cristão, porque muitas pessoas estão na contramão desta questão, muitas pessoas não têm segurança, muitas pessoas não têm receio, têm um espírito de timidez. Se Deus colocou alguém no seu caminho, esta pessoa precisa ouvir Deus através da sua vida. Sabe, amado, nós temos que começar a despertar isso em nós, porque as pessoas às vezes pensam, não, tem gente melhor do que eu para falar, olha, tem gente muito mais capacitada do que eu. Sabe que isso é uma luta do ser humano. Entenda pelo Espírito que eu vou lhe dizer, isso não é de Deus. Você lembram quando o Senhor ia tirar as 3 milhões de pessoas do Egito? Então Deus elege Moisés, diz, Moisés, você vai até a Faraó e vai dizer para Faraó que eu vou retirar o meu povo não vai ficar mais sofrendo como escravo. O que Moisés disse a Deus? Eu sou pesado de língua. Os especialistas, os teólogos dizem que Moisés falou que ele era gago, né? Sou gago, dizem os teólogos. Mas enfim, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não posso. Você veja como as pessoas às vezes começam a colocar uma barreira. Eu lhe faço uma pergunta nesta noite. Quem disse que você não pode?
Porque quando nós abrimos a Bíblia diz que eu quase tudo posso. Não? Eu de vez em quando posso. Eu o quê? Se você tudo pode, esse tudo pode não é só para você receber a bênção. Esse tudo pode não é só para você receber a vitória contra o inimigo, contra um adversário. Esse eu tudo posso também é que você pode ser boca de Deus, canal de Deus para as pessoas que Deus colocar ao seu lado. Porque todos nós desejamos, ver o crescimento da obra de Deus. Todos nós sonhamos com o crescimento, queremos. Mas eu quero que você saiba que é seu papel, como eleito e eleita de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ter intrepidez no seu falar. Olha o que o sábio nos ensina em Provérbios 28:1. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intérpride como o leão. O que é essa intrepidez, pastor? Dos originais, intrepidez significa ser uma pessoa ousada, ser uma pessoa confiante, ser uma pessoa segura do que está fazendo, do que está falando. Então você tem que ser uma pessoa segura. Você tem que conhecer esta palavra, você tem que se alimentar da palavra e a palavra tem que fluir da sua boca. Porque existem pessoas morrendo, existem pessoas da sua família morrendo, existem pessoas que estão à sua volta morrendo e às vezes nós olhamos, entenda pelo Espírito, com um olhar de capricho. Com um olhar de capricho. A pessoa também não quer nada com Deus. A pessoa também, aí, ó, está vendo? Está colhendo. Isso é olhar na carne. Sabe o que isso é olhar na carne? Porque, está vendo? Bem feito, bem que eu disse que ia quebrar a cara. Amado, isso é olhar na carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Se o Senhor colocou você para ver, você tem que ser uma atalaia, você tem que ser a boca de Deus para a vida desta pessoa. Amém? Nós não somos coveiros. Não estamos aqui para enterrar ninguém. Nós estamos aqui para promover vida através dos nossos lábios. Amém? Olha aqui, qual era a ação dos apóstolos. Olha como a gente percebe quando alguém é intérprete no falar. Depois você lê esse texto todo em casa, que ele é brilhante, ele é maravilhoso esse texto de Atos 4, versículo 13, que dizem assim: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, e o que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Que os dois, aos olhos de todos, era visível que eles eram analfabetos, iletrados, e não tinham um pingo de cultura, um pingo de educação. Não tinham um pingo de educação. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles andado com Jesus. Você sabe que, ao verem a intrepidez, ao começarem a ouvir João e Pedro falando, os escribas, os judeus, ficaram abismados. Se você pega esse texto, você lê esse texto todo em casa, esse texto é maravilhoso. Eles fazem uma cura, e aí os judeus dão em cima deles para prender, e aí Pedro começa a falar, e Pedro fala umas coisas que é impressionante, e eles ficaram perplexos. Mas como que esse homem, analfabeto, esse homem sem um pingo de educação, está falando essas coisas? É certo que este homem andou com Jesus. Você sabe que às vezes você pode dizer: pastor, eu sou uma pessoa simples na minha vida. Pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho pouco estudo. Eu sou uma pessoa que eu sou meio tímido, Mas quando você abre a tua boca, o Senhor enche. Abra a tua boca e o Senhor a encherá. Quando você começa a falar, é o Espírito Santo de Deus que começa a fluir através da sua vida. Você começa a despejar, você começa a descarregar. E as pessoas olham para você, vão olhar com admiração. Admiraram-se. E vão reconhecer que tu és um homem, uma mulher de Deus. Agora, se você olhar para a sua vida e pensar: quem sou eu? Coitado de mim. Isso não é o projeto de vitória de Deus para a sua vida, para um cristão da graça de Deus. Amém? Olha, Atos 4:31. Tendo eles orado, olha, depois do que aconteceu, e aí não puderam prender João e Pedro, liberaram ele, você conhece esse texto, soltaram, e aí
Mais abaixo diz que então eles se reuniram para orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração de Pedro e João fez tremer o lugar onde eles estavam. Sabe que a sua oração tem que fazer tremer o lugar onde você vive? A tua oração tem o poder de abalar as estruturas de tudo que está à sua volta. A nossa oração não é uma oração ineficaz. A nossa oração é a oração de quem está com Jesus. Diga, a minha oração é a oração que faz tremer, porque eu estou com Jesus. Você está com Jesus, amados. Ele está conosco. Olha aqui Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue. Olha, você tem que ter o quê? Coragem, ousadia e segurança para agir com a sua boca, com a sua oração. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Sabe que o sangue de Jesus já lhe proporcionou uma vida vitoriosa através dos nossos lábios. Olha, como cristãos, nós devemos ser intérpretes na pregação da verdade. Há muita timidez, as pessoas têm uma reserva. Pastor, sabe, tem pessoas que eu não vou falar, são pessoas que não vão me ouvir. Sabe que o mundo está sedento de Cristo. As pessoas estão sedentas de Cristo, as pessoas estão carentes. Nós temos que ser a boca de Deus nesta. Esses dias eu assisti um vídeo. Como foi aquele pernambucano, poeta que morreu? Qual é o nome dele, Diaconisa Major? Suassuna. Ariano Suassuna. E esse Ariano Suassuna, eu sou um homem, um grande pensador, e ele, um vídeo que eu assisti esta semana, achei muito interessante. Ele diz assim, olha, as pessoas dizem que o meu herói morreram de overdose. Ele disse, eu gostava muito do Cazuza, respeito o Cazuza, só que isso foi uma blasfêmia contra Deus o que o Cazuza fez. Porque o Cazuza ensinou a sociedade a olhar como herói para a droga, para o drogado e etc. Ele diz, o meu não. O Suassuna diz, o meu herói morreu numa cruz por mim. Você sabe que você veja um homem, estava numa palestra para milhares de pessoas filmando, a imprensa filmando, ele não se preocupou com a família do Cazuza, ele não se preocupou com as pessoas que cercam a vida do Cazuza, os fãs do Cazuza. Ele disse o que ele tinha para dizer. Sabe que às vezes o povo de Deus fica preocupado com quem está do lado? Eu não vou pôr isso no Facebook, porque eu posso ofender alguém. Eu não vou pôr um versículo bíblico, porque eu tenho amigos que não vão na igreja e vão pensar que eu sou um beato de igreja. Isso é um erro. Não defender aquilo que você acredita. Não se posicionar. Porque, desculpe, eu vou lhe dizer com todo amor e respeito, me perdoe. Mas quando a corda está no pescoço, quem tira esta corda para você não morrer sufocado é Jesus. Amém? Olha aqui o que a Bíblia diz em 1 de Samuel. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E aos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O que significa isso? Você tem que rebater o mal com a palavra de Deus. Pastor, as pessoas me afrontam, as pessoas falam coisas, isso dá uma vontade de rebater, sabe? Não rebata ninguém na carne, amado. Você não vá ficar rebatendo ninguém. Eu tenho um amigo de muitos anos, nós somos criados juntos. E esses dias eu estava vendo umas postagens no Facebook, e ele dizia assim, porque vai ver, não sei, um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Estou um moço bacana, cristão. E aí, quando eu escrevi, ele disse, amado, está passando por uma luta na igreja.
É visível por aquilo que você está postando, amado. As armas da nossa milícia não são carnais, você é um abençoado, sua boca é para edificar, corrija isso, arranca isso tudo daí. Isso que é triste você ver um cristão desabafando. Infelizmente, às vezes tem outras pessoas que eu não tenho a mesma liberdade, eu só posso orar, Senhor, põe a tua mão. Esse eu tinha liberdade. Agora, tem gente que não tem liberdade, não tem que rebater nada. Olha isso aqui. Imagina se Davi começa a dar uma de valente. Você está pensando o quê? Que você é melhor do que eu no quê? Então eu vou estar na tua cara, eu te quebro, te faço. Davi disse, cara, tua luta é com Deus, você está afrontando a Deus, você vai enfrentar Deus, Ele vai me dar tua cabeça hoje, é Deus quem vai te pôr debaixo dos meus pés. O que é isso? Uma palavra de interpretez. Não veio uma situação, uma má notícia, se eu não recebo isso, se eu não aceito, eu sei quem eu sou, eu sei a obra de Deus na minha vida, eu sei o que o Senhor começou na minha vida, Ele é fiel para levar até o fim, Deus é fiel, Deus é soberano. Você está compreendendo? A palavra na sua boca tem que ser a palavra de Deus. A palavra na sua boca tem que ser uma palavra que vai combater com intrepidez tudo aquilo que for jogado contra a sua vida. Não se envergonhe da palavra de Deus. Olha Marcos 8,38. Porque qualquer que nesta geração adúltera, e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não tenha vergonha, não tenha timidez, seja ousado no falar. Amém? Com todo amor e respeito. Às vezes as pessoas fazem pactos, né? Se compactuam com coisas, situações, né? Pastor, eu prefiro relevar. Aprenda a não relevar aquilo que é contra Deus. Aprenda a se posicionar com seus valores cristãos, porque é isso que vai fazer a diferença. Não, eu prefiro relevar, sabe, pastor? Eu prefiro deixar isso aí para lá, eu prefiro fazer uma aliança aí, fingir que não estou vendo, amado. A tua aliança é com Jesus. Amém? Fala para o teu irmão, fala, nós temos uma aliança com Deus. Temos uma aliança com Deus. Olha aqui Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Olha, o Evangelho é o quê? Poder. Diga, o Evangelho é poder de Deus. Então, o Evangelho é poder. Não é motivo de vergonha, ele é motivo de poder. Se eu vou ter vergonha, não me envergonho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é motivo de poder e não motivo de vergonha. Eu tenho que me envergonhar se eu estiver fazendo coisa errada. Eu tenho que me envergonhar. Pastor, tem gente que sabe que tem gente que não gosta. Amado, vou dizer uma coisa com todo amor e respeito. Você veja que tem a questão hoje da homofobia. Mas você vê pela rua, a sociedade não gosta, não aceita, a grande maioria não quer. Questão de visualizar estas coisas, de mulher com mulher, homem com homem. Você vê pela rua e as pessoas não se preocupam mais. É mulher com mulher de mão dada, é homem com homem, é beijinho, é bicotinha, é cheirinho no pescoço. Não tem mais. As pessoas não se envergonham. E é triste que às vezes um cristão não se posiciona. Não. Sabe, pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus em público. Teve uma oportunidade na escola, uma palestra, eu tive vergonha. Eu vou dizer, toda oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus. Eu fui fazer um curso de oratória no início do ano. Aí o professor disse, olha, tem que falar depois de um assunto aqui, tal. Eu preparei uma mensagem. Eu já cheguei lá e comecei a pregar. Aí aproveitei, já levei livro, já levei CD, já levei folheto da igreja, dei para todo mundo. Eu não vou perder oportunidade nada, eu vou falar daquilo que eu creio, mas tem gente que não gosta, tem gente que torce o nariz, tem gente que fica, sabe, mexendo na cadeira, fica com raiva. Amado, fique com raiva quem quiser. Agora eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, não se envergonhe da palavra, porque ela é poder. Diga, a palavra é poder. Olha aqui, tem que ter confiança. 1 Tessalonicenses 2,2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pastor, tem gente que não gosta, não importa, é no meio de muita luta. Olha, tem hora que vai ser no meio de muita luta, sabia?
Tem gente que não... Você se posiciona numa questão de Deus. Olha, eu quero desta forma, eu gosto desta maneira, eu quero assim, eu quero servir, eu quero fazer desta forma, porque isso agrada a Deus. Tem gente que torce o nariz. Tem gente que fica irado, tem gente que fica com raiva, tem gente que não gosta. Então, é importante que você tenha consciência. Você não foi chamado para agradar a homens. Você foi chamado para agradar a Deus. Amém? Não podemos nos dobrar ao Deus deste século. Como servos do Senhor, temos que fazer a diferença. Você é a luz do mundo. Mateus 15, 5, 14 a 16. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, você é luz. Como é que eu vou brilhar, pastor? Com purpurina, com penas e... Puxa, como é o nome daquilo? Paetês, sei lá. É o quê? Paetês. Não, como é que eu vou brilhar? Se eu vou brilhar na novela da Globo, eu vou brilhar na televisão. Como é que eu vou brilhar? Eu sou luz do mundo, como eu vou brilhar? Mostre a luz através das suas palavras, das tuas obras, das tuas ações. Amado, o povo de Deus tem que se posicionar. A pessoa, aonde você chegar, a pessoa tem que dizer: olha, chegou o abençoado. Aí você vai dizer: ah, está em linha, chegou o abençoado. Oh, abençoado! Você brilhar. Você vai deixar seus filhos na escola. Tchau, abençoado, tchau, abençoada. Ah, não fala isso. Você tem vergonha. Não, posicionar. Chegar num lugar, tudo bem, abençoado. A tua boca tem que ser luz. A tua boca é a luz para esse mundo que está em trevas. Como é que as pessoas chegam num departamento público, numa repartição pública, já xingando? Tem uma placa, outro dia eu fui num departamento público, tem uma placa: ofender. Olha o ponto que chega: ofender funcionário público da cadeia, prisão de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha o cúmulo que chega. Por quê? Porque a sociedade maltrata, a sociedade fala mal, a sociedade não sabe tratar as pessoas. E a luz? A luz tem que saber, porque se a luz se igualar, eu e você somos, onde nós chegarmos, nós temos que dizer: olha, você é um abençoado, você é um vitorioso, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Sabia que isso faz bem? Sabia que quando você chega, as pessoas se tratam bem? Eu fui fazer o meu check-up, funilaria e pintura, que a pastora me põe nesses negócios, coração e bateria de exame, me pôs para fazer para mais de 25 exames de sangue. Ela está com medo de ficar viúva. Me puxaram sangue, mais sangue, uns 15 pacotes daqueles negócios de sangue. E eu fui fazer esse check-up. Eu cheguei lá, a moça veio me atender, disse: abençoada, vitoriosa, vencedora. Amado, você sabe como isso faz a diferença? Esta moça me atendeu com carinho, um respeito, fez tudo. Cheguei lá para a moça tirar o sangue. Ela disse: como é que esta veia aí? É bom de ver. Eu falei: abençoada, esta aqui é uma veia boa, cuide bem desta veia, não maltrate ela. Ela disse: ai, tá bom, abençoado. Me tratou com carinho. Então você veja, você tem que lançar a palavra, lançar a semente. Às vezes uma palavra: você é um abençoado, oh vencedor, oh vitorioso. Chegou uma pessoa no seu comércio: oi, fala meu. Oh, fala meu? Pois não, abençoado, tudo bem? Amado, quem é que não gosta de ser chamado de abençoado? Eu, pelo menos nesses anos, eu nunca encontrei alguém que disse: não me chame de abençoado, não me chame de abençoado, com exceção de um ou outro, né? Não me chame de abençoado. Você quer que eu te chame de quê? Me chama de maldito. Não, maldito não sai da minha boca, porque eu não chamo ninguém de maldito. Então eu vou te chamar você pelo teu nome. Meu nome é maldito. Qual que é o sobrenome? Malditinho. Então eu vou te chamar de dito, mas de maldito eu não te chamo. Eu não vou usar minha boca para chamar ninguém de maldito. Mas você está maluco? Maldito, eu? Minha boca é para edificar. Amém? O doutor está rindo. Calma, doutor, vai dar tudo certo. Amém? Olha aqui.
Salmo 107, versículo 2. Digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Amado, diga o que Jesus fez na sua vida. Digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Diga o que Jesus fez na sua vida. Conte seu testemunho. Olha, eu vou dizer uma coisa. O apóstolo Miguel Ângelo fala isso. Ele diz, olha, tem gente que não suporta mais, não aguenta mais, mas eu conto o meu testemunho 50 mil vezes. Quase todo culto ele fala, porque eu estava numa cadeira de roda, eu estava para morrer, eu estava assim, Deus me tirou de lá, eu ia ficar aleijado. Por quê? Ele está exaltando a si mesmo? Ele está exaltando o Deus que o tirou da cadeira de roda. Então, quando você conta o seu testemunho, não é para você se exaltar, para dizer, o irmão, todo culto ele fala o testemunho dele, ele fica falando, só porque parece, faz 20 anos que isso aconteceu. Você não está se exaltando, você está exaltando o Deus que está na sua vida. Você está compreendendo? Testemunhe do que Jesus fez. Fez uma obra na sua vida, conte, fala, olha, eu estava assim, eu vivia no mundo, eu era uma pessoa mau, eu era uma pessoa fofoqueira, eu falava mal dos outros, olha, eu era uma pessoa que bebia, eu era uma pessoa envolvida com droga, a obra que Deus fez na minha vida. Você não sabe o poder de um testemunho tem quando você diz assim, eu era envolvido com droga, eu cheirava, eu fumava, eu tomava coisa errada, eu bebia. Hoje eu não faço mais nada disso. Alguém que ouve isso, que ainda bebe, ainda fuma, você não sabe o poder desse testemunho. É diferente você dizer assim, quando um pastor fala, não fume, não beba. A pessoa diz, ele não sabe como isso me domina, como é difícil largar. Mas quando alguém vem a público e dá um testemunho dizendo, olha, sabe que eu fumava, eu cheirava, eu era um homem promíscuo, eu ia em lugares que só Deus. Então o que eu fiz no meu corpo, hoje o meu corpo é santo, eu pertenço à minha mulher, é uma obra que Deus fez na minha vida. Então não tenha vergonha do que você foi. Porque o que você foi é passado. Mas quando você diz publicamente, Deus fez uma obra na minha vida, você está demonstrando publicamente o poder de Deus na sua vida. Você está compreendendo? Pastor, eu era uma pessoa má. Você era uma pessoa que eu não gostava de ninguém. Eu não gostava de olhar na cara de ninguém. Hoje eu sou uma pessoa assim. Jesus me mudou. Amém? Dê o seu testemunho. É importante. Olha aqui, Salmo 119, 46. Também falei dos teus testemunhos na presença dos reis. E não me... Olha, também falarei. Tem que falar. Pastor, quando eu pego um irmãozinho assim, menorzinho do que eu, aí eu falo mesmo. Quando eu pego alguém que está numa situaçãozinha pior do que eu, aí eu palavra, eu estufo o peito e tome-lhe palavra. Mas quando eu pego alguém assim, sabe que o cara é uma autoridade, né? O cara já está num outro nível, está num outro patamar, aí eu já me calo um pouco, eu tenho um pouco de vergonha, porque também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me... Mas não tenha vergonha de... Mas é importante. Não há nesta terra ninguém mais importante do que Deus. Não há nesta terra ninguém mais importante do que você. Não há ninguém mais importante do que eu, ninguém mais importante do que você, não há ninguém mais importante do que ninguém. Não, mas a pessoa, ela estudou em Harvard. Tudo bem. E quando ela morrer, ela vai para onde? Se for filho, para a glória, seio de Abraão. Volta para o pai. E se não é? Sheol, inferno. Meu amado, simples assim. Se é um eleito, está com Deus. Se não é, não está. Então não tem ninguém. Pastor, e porque o rico quando morre cheira bem. Vai cheirar o rico depois que morre. Pastor, o rico quando morre é diferente, né? Amado, o quê? Morreu rico. Morreu um rico agora, recentemente, o Antônio Hermínio. Amado, é do mesmo jeito. A carne é igual. Ela apodrece do mesmo jeito. Não. Mas pode ser rei, pode ter fortuna. Não é. Então não tem ninguém mais importante. Isso é muito... As pessoas dão muito valor a isso. Não, porque, olha, fulano é importante demais. Quem sou eu?
Você imagina se os homens de Deus ficaram preocupados com esta questão? Não fique você. Amém? Tem que falar do testemunho, tem que testemunhar. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé, é crer e falar. Hebreus 13:6. Afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer. Mas não tenha medo de ninguém, não. Não tenha medo de falar, não tenha medo de anunciar a palavra de Deus, não tenha medo de falar a Bíblia Sagrada. Olha, tem gente que não gosta. Meu amado, não se importe com quem não gosta. Porque se a gente fosse ficar olhando isso, às vezes você vai visitar alguém no hospital, está no mesmo quarto. Alguém que não suporta crente. Ué, você vai fazer o quê? Ai, olha, irmão, eu percebi que a pessoa fez cara feia ali, eu não vou nem orar por você. Porque sabe como é que é, né? Vamos evitar a fadiga, né, irmão? Que fadiga, amado? Você foi para orar, você vai orar. Você não vai ser sem educação de ficar gritando, orando alto, você vai todo. Meu amado, abençoado, Deus é com você, você vai sair daqui, você ora com amor, com carinho. E o outro fez cara feia. Que hora que você sair, você vai fazer o quê? Dor de cotovelo? Não. Você vai dizer, abençoado. Senhor, não me chame de abençoado. Aí você vira e vai embora. Abençoado, abençoado, abençoado. Abençoado. Você é um abençoador, amado. Tua boca é santa. Estou lembrando de um negócio aqui. E que tudo, amado. E que tudo. Vamos lá. Devemos nos espelhar na convicção e autoridade com que Jesus falava. Quando Jesus acabou de proferir, Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os... Sabe que os escribas falavam de uma forma que, ninguém nem ouvia mais. Os escribas, os fariseus, falavam da boca para fora. Jesus falava com emoção. Jesus falava com motivação. Você olha, vai falar de Jesus? Não, mas Jesus é bom, eu vou na igreja lá. Eu vou te falar assim, Deus sabe, né? Não tá ruim. Eu estou lá, estou indo lá. Agora, quando você diz, meu amado, a igreja mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história naquele ministério, naquela casa, eu era assim, eu cheguei lá assim, Deus fez isso. Sabia que faz toda a diferença? Como é que está lá na igreja? Igreja é tudo igual, viu, irmão? Só muda a placa. Os mesmos problemas que tem na tua, tem na minha, igreja é tudo igual. São os escribas. Meu amado, Deus me plantou num lugar maravilhoso. Isto vai dar um problema. Ele vai dizer, mas não tem problema lá, amado, nós não estamos lá para ver problema, estamos lá para ver Jesus. Não, é porque todo lugar tem problema, você sabe que todo lugar tem. Amado, eu nunca vi, o que eu vejo é a glória de Deus, o que Deus faz, o que Deus manifesta. Isso é a nossa boca. Agora você diz, mas é tudo igual. Eu vou falar uma coisa para você. Fofoca tem em todo lugar, coisa ruim tem em todo lugar, é tudo igual. Meu irmão, isto aqui não é uma palavra na boca de um cristão. Você imagina, alguém pergunta, e aí pastor, como é que é a tua igreja? Está amado, tem uma fofocaiada lá, tem uns irmãos fofoqueiros, tem uns irmãos que não sei, amado, tem umas irmãs lá que só Deus dá aquilo, amado, não vale nada. Imagina, isso é o papel de um pastor? É? O que o pastor fala? Isso é uma igreja maravilhosa, um povo abençoado. Isso não é mentira, é verdade. E assim tem que ser a ovelha com o seu ministério, não é? Então nós temos que ter uma boca abençoadora, uma boca que edifica, uma boca que engrandece a Deus, uma boca que exalta o nome de Deus. Responderam ele, jamais alguém falou como este homem, jamais ninguém falou como Jesus, porque Jesus tinha autoridade, não eram meras palavras. Ele cria, por isso ele falava, você crê, por isso você fala. Olha aqui, Paulo também era intérprete em suas pregações. Olha, um grande exemplo. Falava, Atos 9, 29, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Sabe por que Paulo não tinha medo?
ele conhecia a palavra, ele discutia a palavra, ele era o obreiro que não tinha do que se envergonhar, conhecia bem a palavra de Deus. Ele falava. Ele não tinha medo de dizer, não, mas é isso, eu acredito nisso. Não, mas você está errado, porque... Não, mas olha, a Bíblia diz isso, eu acredito nisso. Não, mas é que a tradição manda... A tradição é a tradição, a Bíblia manda fazer. Não, porque a tradição diz que não pode curar no sábado. A tradição diz que tem que fazer assim. Mas não, porque a tradição diz, não me importa. O que me importa é que diz a Bíblia Sagrada. Tem gente que está atrás da tradição. Então, porque a tradição da minha igreja diz que eu não posso cortar o cabelo. Ah, mas o problema é da tradição, com todo amor. O problema é da tua tradição, eu fico com a Bíblia. Não, porque a tradição diz que eu não posso pôr uma calça hoje. O problema é da tradição. Eu fico com o que a Bíblia diz. Porque a tradição mandou não pôr batom, porque batom estimula o espírito de Jezabel. Ah, mas tem muita saia comprida até varrendo o chão, mas a mente é corrompida por tudo que você possa imaginar. Então, você tem que saber, a palavra na sua boca, não tenha medo. Não é discutir, de criar contenda, mas se posicionar. Eu acredito nisso e acabou. Eu acredito na graça de Deus. Eu acredito neste pacto, melhores e superiores promessas. É assim que eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está, eu não creio. Não, mas porque tem um negócio que disseram do astral, da lua, lunar, que não sei o quê. Está na Bíblia, amado? Não, então. Não, mas você tem que entender, porque foi um estudioso. O cara estudou e... Ele pode estudar a vida inteira. Está na Bíblia, amado? Se não está na Bíblia, para mim não serve. Não, porque foi um manuscrito que encontraram no Mar Morto. Histórico, maravilhoso, muito bom. Mas está na Bíblia, amado? Não serve. Você está entendendo? Porque o que tem de estudioso aí, mano? O que tem de gente que estuda. Saulo, as muitas letras te fazem delirar. Tem gente que já está delirando. Você ouviu um dia um programa de televisão que o cara, ele com a Bíblia, ele prova que ET existe. Ele prova com a Bíblia que ET existe. Eu disse, como que ele prova? E ficava aí, eu comecei a ver o programa. Aí aparece o cara com um cabelo, todo, não sei quem já viu esse cara no History, um cabelão. Eu disse, esse cara tem um jeito de maluco, mas ele vai provar com a Bíblia que o ET existe. Ele diz, olha aqui, Jesus era um extraterrestre. Porque Jesus veio, não sei, e ele começou a... Ele pegava os fatos bíblicos, apareceu o anjo, não era anjo, é que eles não sabiam identificar, aquilo era um extraterrestre. Então você vê, as pessoas, como muito estudo às vezes faz a pessoa delirar. Amém? Diga, eu tenho que defender o que eu acredito. Olha aqui, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente e persuadindo com respeito ao reino. Olha onde que Paulo ia. A sinagoga, ele não se preocupava, não. Ele era na sinagoga, então eu vou lá e vou falar da palavra de Deus, eu não tenho medo. Sempre testemunhando, Atos 20, 20 a 24. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Segue. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha o que Paulo diz aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Volta. Em nada considero a vida... Ai, me quebra. Eu estava lendo certo. Estava certo. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça. Olha só, para a minha vida, eu não sei o que me espera lá, vou chegar lá, vão tentar me matar, vão querer fazer coisa. Pessoal, o que me importa é pregar a palavra de Deus. Sabe que Paulo colocava a palavra à frente da sua vida, colocava a sua vida com Deus à frente da sua vida. Isso é muito comum nos dias de hoje. Hoje é muito comum o seu próprio interesse e depois a palavra. Mas se você experimentar isso aqui, primeiro a palavra, as coisas de Deus, se envolver com Deus,
Você vai ver, isso é bíblico. Em primeiro lugar, o reino, a justiça e as demais coisas são acrescentadas. Deus vai lhe acrescentar muito a vida. Deus quer usar a sua vida. Eu quero, nesses 5 minutinhos finais, que você entenda, que você se abra para compreender isso. Sabe que Paulo fez da casa dele uma igreja? A Bíblia diz que Paulo fez da casa dele uma igreja. Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Paulo abriu a casa dele, Paulo alugou uma casa por 2 anos, ele alugou uma casa por 2 anos e fez da casa dele uma igreja. Ele recebia as pessoas, ele aconselhava, ele falava, ele pregava o evangelho. Amado, qual é a tua casa? Tua casa é a tua vida. Faça da tua vida uma igreja para Cristo. Sabe, onde você estiver, que você leve a palavra de Deus, que você fale de Cristo, que você leve o amor de Deus, que você aconselhe, que você seja um porta-voz de Cristo. Sabe que o embaixador, qual é o papel do embaixador? Quando fica numa embaixada, você é um embaixador de Cristo. Seu papel é levar a palavra de Deus. Pastor, do que me serve a vida? Qual é o meu direito nesta vida? O direito que você tem de anunciar a palavra de Deus, e as demais coisas vão lhe ser acrescentadas. Que a sua vida seja um manancial de vida para as pessoas que cruzarem o seu caminho. Que a sua boca seja uma boca que fale dia após dia as verdades do Evangelho. Eu termino a mensagem lhe dizendo o seguinte: seja você um porta-voz de Cristo, um embaixador de Cristo por onde você andar. Use a sua boca. Você sabe que Deus quer usar a sua vida para encher esta igreja. Deus quer usar a sua vida para mudar a tua família. Deus quer usar a sua vida para que outras vidas tenham vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Diga graças a Deus. Diga Deus é fiel. Diga Deus é bom. Diga eu não tenho vergonha de falar de Jesus. Que as pessoas vejam em você um homem e uma mulher que andou com Jesus, que tem Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos? Nós vamos orar ao Senhor, vamos encerrar esta noite. E você vai sair daqui hoje. E o que você vai fazer com a sua vida? Ser boca de Deus. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que está sempre para baixo? Você diz, sei lá, pessoa mal amada. Às vezes a pessoa tem tanto problema, tanta luta. Tem uma história que eu recebi e li uma vez, que um rapaz, todo dia ele ia trabalhar, ele ficava num cantinho quieto, e todo mundo jogava dominó, fazia piada, brincava, se divertia, e ele ficava no cantinho dele, e todo mundo dizia assim, poxa, mas esse cara aí é um tojo, hein? É um insuportável, um metido, quer ser melhor do que todo mundo, esse cara aí não vale nada. E todo mundo que chegava na empresa se juntava com a turma do dominó, do baralho, da bagunça na hora do almoço. E aquele cara lá? Sim, aquilo ali não vale nada, aquele cara é um tojo, aquele cara é um nojo, nem chama que é um insuportável. Se o cara não fala nada, você vai falar com ele, ele mal responde. Aí um dia esta empresa fez uma confraternização, fizeram um grande churrasco e tal. Aí os caras chamaram o rapaz, ele veio pro churrasco, ficou no cantinho dele ali comendo e tal. Aí todo mundo disse, vamos fazer uma brincadeira com ele. Vamos pegar tudo quanto é resto de coisa, de lixo, de tudo, vamos pôr tudo que sobrou, põe numa bandeja, aí embala e fala que é para ele, ó. Foi muita carne que sobrou para ele levar para casa. Isso é uma história que eu recebi. Aí o rapaz pegou, trouxe assim, e entregaram para ele, olha, trouxemos aqui para você, sobrou muita carne, muita comida, para você levar para casa. Aquele rapaz pegou aquilo na mão, começou a chorar. Por que você está chorando, rapaz? Você sabe que eu venho trabalhar, eu me isolo de vocês, eu fico no meu cantinho na hora do almoço, porque muitas vezes eu não tenho o que comer. Às vezes eu abro ali a minha marmita e só tem um punhado de farinha e eu fico ali isoladinho.
e eu não gosto de encostar perto de vocês, porque vocês estão comendo com comida e vão me ver comendo farinha. Eu estou muito emocionado, porque eu vou poder levar tudo isso aqui para casa e dar comida para os meus 4 filhos, que estão muito tempo sem poder comer bem. E às vezes a gente não sabe, isso é uma história, às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. Não sabe o que a pessoa vive em casa. E a gente olha e diz, a pessoa que é maltratada pela vida, pela família, às vezes mora de favor, uma pessoa que está sofrendo. E a gente julga. Não julgue, amado. Leve uma palavra de vitória. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai amado e eterno, queremos que a nossa boca leve vida às pessoas que nos ouvem. Queremos, Deus, a partir de hoje, ao sairmos daqui, queremos que a nossa vida seja verdadeiramente uma luz para este mundo que jaz em trevas, jaz no maligno. Pai amado e eterno, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos homens e mulheres que transmitam a Tua graça, que transmitam a Tua verdade, por onde nós andarmos. Senhor, não nos permita, Pai, em nenhum momento, que a nossa boca seja usada com uma palavra de morte. Que não tenhamos vergonha de anunciar a Tua palavra. Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos dê intrepidez, ousadia, para falarmos em Teu nome. Coloca, Deus, as pessoas nos nossos caminhos. Coloca diante de nós as pessoas que precisam Te ouvir. E usa as nossas vidas. Repreendemos agora todo espírito de timidez. Repreendemos agora todo espírito de vergonha. Repreendemos todo medo do nosso meio. E que a boca do Seu povo seja um manancial de vida.